Quantas vezes você já sentiu que alguém tentou te diminuir, te afrontar ou te provocar na frente de outras pessoas e você simplesmente não soube como reagir? Esse vídeo é exatamente sobre isso. Como calar qualquer um que tenta te atacar sem perder sua paz, sua confiança e principalmente o respeito por si mesmo. Aqui você vai descobrir atitudes simples, mas poderosas, que vão transformar a forma como você lida com provocações, críticas e ofensas. Assistindo até o final, você vai perceber que não precisa mais se sentir refém das palavras dos outros. Pelo contrário, vai aprender a virar o jogo e sair dessas situações fortalecido. Você já passou por momentos em que alguém tentou te humilhar na frente de todos? Já ficou em silêncio por não saber o que dizer e depois se arrependeu? Então, esse vídeo é para você. Fica até o final, porque cada insight pode mudar a forma como você encara esses confrontos. E pode ser o que estava faltando para você nunca mais se sentir inferior em situações assim. Muitas vezes, quando alguém tenta te afrontar, a primeira reação é acreditar que existe algo de errado com você. Mas, na realidade, a afronta quase nunca tem a ver com quem recebe, e sim com quem pratica. Pessoas inseguras, cheias de dúvidas sobre si mesmas, buscam atacar os outros como uma forma de esconder as próprias fraquezas. É um disfarce para não mostrarem suas fragilidades ao mundo. Outro motivo comum é a inveja. Quando alguém enxerga em você características que gostaria de ter, seja sua postura, suas conquistas ou até sua tranquilidade, pode sentir necessidade de diminuir o seu valor. A afronta, nesse caso, é uma tentativa de nivelar por baixo, de puxar você para o chão, em vez de se esforçar para crescer. É o famoso, se eu não consigo brilhar, vou apagar a luz de quem consegue. Existe também o desejo de controle. Algumas pessoas usam a afronta como uma arma para testar limites e ver até onde podem ir. Elas provocam para entender se você cede fácil, se perde a calma rápido ou se sente acuado. Quando percebem que você se abala, isso as alimenta. Afinal, quem busca poder sobre os outros precisa de um alvo vulnerável para se sentir forte. Não podemos esquecer da competição disfarçada. No trabalho, na família ou até entre amigos, a afronta muitas vezes nasce da comparação constante. O outro observa suas atitudes e sente a necessidade de provar que é melhor, que está acima. É como se, ao diminuir você, ele aumentasse automaticamente a própria posição. É um jogo de ego, onde o objetivo não é crescer, mas rebaixar quem está perto. Há ainda quem afronta por puro hábito. Pessoas que cresceram em ambientes hostis, onde a provocação era normal, carregam esse padrão sem perceber. Elas repetem comportamentos que talvez tenham sofrido no passado. E, em muitos casos, só percebem o impacto disso quando encontram alguém que não se deixa afetar. Ou seja, é mais sobre repetição inconsciente do que sobre maldade direta. Outro ponto importante é o medo. Parece contraditório, mas muitos que afrontam estão, na verdade, tentando afastar aquilo que os intimida. Às vezes, sua confiança, sua clareza, ou até o simples fato de você não se deixar levar por qualquer coisa pode incomodar. Ao atacar, a pessoa tenta criar uma barreira, como se dissesse, vou diminuir antes que descubram o quanto me sinto pequeno. Também existe o fator social. Em determinados grupos, afrontar pode ser uma forma de se mostrar superior diante dos outros, como se fosse um espetáculo. Quem provoca busca plateia, busca aplausos, ainda que sejam risadas de gente que só acompanha a cena. Nesse cenário, a intenção não é apenas atingir você, mas ganhar status temporário diante de terceiros. A afronta é um reflexo de algo mal resolvido dentro de quem a pratica. Não importa se é insegurança, inveja, medo ou necessidade de controle. Quem tenta diminuir o outro está, na verdade, mostrando o tamanho da própria batalha interna.
Reconhecer isso é o primeiro passo para não levar a afronta para o lado pessoal. Quando você entende que não é sobre você, fica muito mais fácil manter a calma e não cair no jogo do outro. Quando entendemos que a afronta quase sempre nasce de uma fraqueza do outro, surge uma questão inevitável. Se o problema é dele, por que justamente você acaba sendo o alvo? A resposta está em pequenos detalhes do comportamento que, sem perceber, podem transmitir uma abertura para esse tipo de ataque. É como se certas atitudes criassem uma placa invisível que diz: aqui você pode tentar. Um dos erros mais comuns é o excesso de justificativas. Quando alguém te provoca e você sente a necessidade imediata de se explicar, de provar que não fez nada errado, o outro entende isso como fragilidade. Quanto mais você tenta se defender, mais munição oferece para quem já estava procurando brechas. Em vez de mostrar firmeza, a justificativa excessiva abre espaço para novas provocações. Outro erro é a postura física e emocional. Ombros caídos, olhar baixo, voz trêmula. Tudo isso comunica insegurança. E pessoas que gostam de afrontar sabem identificar quem parece mais vulnerável. O corpo fala antes da boca. E se o seu corpo mostra submissão, dificilmente suas palavras terão o impacto necessário para barrar uma afronta. Além disso, existe a tendência de querer agradar a todo custo. Quando você demonstra medo de desagradar, quando se esforça demais para ser aceito, acaba se tornando um alvo fácil. Isso porque o outro percebe que você não quer conflito, que prefere ceder e então usa isso a seu favor. É o famoso jogo psicológico. Quanto mais você tenta conquistar aprovação, mais fácil se torna manipulado. Há também o erro de reagir de forma explosiva. Muitas pessoas acreditam que se mostrarem raiva vão impor respeito, mas na prática acontece o contrário. A reação emocional é tudo o que o provocador quer: ver você perder o controle. Quando isso acontece, quem sai fortalecido é ele, e você fica com a sensação de ter perdido a razão. Outro ponto é a falta de autoconhecimento. Quando não se conhece seus próprios limites, é fácil permitir que os outros avancem sobre eles. Sem clareza de quem você é e do que aceita, qualquer afronta vira um teste para ver até onde podem ir. E se você não consegue colocar limites claros, sempre haverá alguém disposto a ultrapassá-los. Também é um erro acreditar que ignorar por medo é o mesmo que manter firmeza. Existe uma diferença enorme entre escolher não responder por estratégia e se calar porque não sabe como reagir. O silêncio inseguro não transmite respeito, transmite receio. E quando a outra pessoa percebe isso, a tendência é aumentar ainda mais as provocações. Por isso, perceber esses erros é essencial. Ao se dar conta de como pequenas atitudes comunicam mais do que você imagina, fica claro que o caminho para não ser um alvo fácil começa dentro de você. E é justamente por isso que o próximo ponto é tão importante. Entender como o silêncio, quando usado da forma certa, pode se tornar a sua primeira e mais poderosa arma contra qualquer provocador. Depois de entender os erros que nos tornam alvos fáceis, faz sentido olhar para o primeiro recurso que pode virar esse jogo: o silêncio. Mas não qualquer silêncio. Estou falando de um silêncio consciente, estratégico, que transmite segurança. Ao contrário do que muitos pensam, ficar em silêncio não é sinal de fraqueza, mas sim de controle. Quem cala no momento certo mostra que não se deixa arrastar pela emoção do outro. O impacto desse gesto é poderoso. Quando alguém tenta te afrontar, espera a reação imediata, justificativas, explosões ou nervosismo. O silêncio quebra esse roteiro, gera desconforto e tira o controle das mãos do provocador. De repente, ele não encontra o que procurava. E isso é o suficiente para desequilibrá-lo. O silêncio, nesse caso, é como um espelho que devolve ao outro o peso das próprias palavras.
Mas é importante diferenciar o silêncio da insegurança daquele que vem da firmeza. O primeiro abaixa os olhos, encolhe os ombros, transmite medo. O segundo mantém a postura ereta, olha com calma e respira fundo. É um silêncio que fala. Não precisa de palavras, porque a mensagem já foi transmitida. Eu não estou à sua disposição, nem sob seu controle. Esse tipo de silêncio exige autocontrole, porque o impulso natural é responder na hora. A mente grita, não posso deixar barato. Só que deixar barato não é o mesmo que manter a dignidade. Responder de qualquer jeito só alimenta o provocador. Já a pausa silenciosa mostra inteligência, maturidade e domínio sobre si mesmo. Além disso, o silêncio dá tempo. Tempo para pensar, para avaliar, para escolher se vale a pena responder ou não. Muitas vezes, só essa pausa já encerra a situação, porque o outro perde a motivação. Em outras, abre espaço para que você formule uma resposta mais estratégica, sem se deixar levar pela emoção. O silêncio, nesse sentido, não é passividade, mas preparação. Outro benefício é que ele expõe a intenção do outro. Sem reação, a afronta fica nua, sem efeito. É como se você puxasse a cortina e revelasse a cena pelo que realmente é. Uma tentativa frustrada de chamar atenção. Isso desarma o provocador, porque sem plateia emocional, o espetáculo perde sentido. Praticar o silêncio consciente é como treinar um músculo. No começo, pode parecer estranho ou até desconfortável, mas com o tempo você percebe a força que existe em não se apressar. Você descobre que não precisa correr atrás da última palavra para vencer. A vitória já está em não se abalar. E é justamente aí que nasce o próximo passo. Usar não só o silêncio, mas também a sua presença física como uma arma de respeito. Porque não basta calar. É preciso sustentar essa escolha com a postura certa. E isso nos leva ao próximo ponto. Como a linguagem corporal pode impor autoridade antes mesmo que qualquer palavra seja dita. O silêncio consciente já é uma arma poderosa, mas sozinho ele pode não ser suficiente se não for acompanhado da postura correta. Afinal, antes mesmo de você abrir a boca, o corpo já está comunicando algo. E é justamente aí que muita gente perde a batalha. Mantém o silêncio, mas com o corpo encolhido, inseguro, transmitindo medo em vez de firmeza. A postura é o primeiro cartão de visita. Ombros erguidos, coluna reta e olhar firme enviam uma mensagem clara de autoconfiança. Não é sobre parecer agressivo, mas sobre mostrar que você se respeita e espera o mesmo dos outros. Uma pessoa que ocupa o espaço ao seu redor com naturalidade já impõe limites, sem precisar dizer uma palavra. É curioso como pequenos detalhes fazem diferença. O simples ato de manter o contato visual, sem desviar, mostra que você está presente e não teme o confronto. Ao mesmo tempo, cruzar os braços ou se encolher dá ao outro a impressão de que você está se defendendo. E quando parece que você está se defendendo, automaticamente dá ao provocador a sensação de que está vencendo. A linguagem corporal firme não precisa ser exagerada. Muita gente confunde respeito com rigidez, mas não se trata de ficar travado, e sim de transmitir calma e domínio. Movimentos controlados, gestos suaves e uma postura relaxada, porém ereta, comunicam segurança muito mais do que expressões tensas ou braços agitados. Outro ponto essencial é o tom de voz. Mesmo no silêncio, quando você decide falar, a forma como fala reforça sua postura. Falar devagar, sem pressa, sem elevar demais o tom, demonstra clareza e controle. Quem fala rápido, atropelando palavras, passa ansiedade. Quem fala com calma passa autoridade. É como se o corpo e a voz estivessem alinhados para dizer: eu não estou em desvantagem. Essa postura não se constrói apenas nos momentos de afronta, mas no dia a dia.
Quanto mais você treina se portar de forma firme em situações comuns, mais natural se torna manter a mesma energia em momentos de pressão. Respeito não se improvisa, é cultivado em cada pequeno gesto, em cada interação. Quando você une silêncio estratégico e postura confiante, o provocador sente que não tem espaço para avançar. É como se você colocasse uma barreira invisível que o impede de invadir. Ele pode até tentar insistir, mas percebe que está diante de alguém que não se dobra facilmente. Isso muda completamente a dinâmica do confronto. E para sustentar tudo isso, existe um elemento-chave: a capacidade de não reagir emocionalmente, porque de nada adianta ter o corpo firme e o silêncio no momento certo se por dentro você deixa a raiva tomar conta. É sobre isso que vamos falar agora. A arte de manter a calma quando tudo em você quer explodir. Depois de alinhar postura e silêncio, o próximo desafio é o mais difícil de todos: não reagir emocionalmente. Porque na prática, quando alguém te afronta, o instinto natural é revidar. O coração dispara, o rosto esquenta e a vontade de dar uma resposta imediata parece incontrolável. Mas é justamente aí que mora o erro. Quando você reage com raiva, entrega ao outro exatamente o que ele queria. O provocador não busca apenas suas palavras, ele busca sua reação. Ele quer ver você perder o controle, tremer de nervoso, se exaltar. Ao reagir de forma explosiva, você confirma a narrativa que ele criou. No fim, quem sai fortalecido é ele, e você fica com a sensação de ter caído em uma armadilha. Controlar a emoção não significa engolir em seco ou se anular. Significa entender que a sua calma é uma arma. Quando você escolhe não reagir de imediato, mostra que domina a si mesmo. E alguém que domina a si mesmo é praticamente inatingível. É como se o outro estivesse atirando flechas contra uma muralha. Quanto mais dispara, mais percebe que não consegue atingir o alvo. Um bom exercício é respirar fundo antes de responder. Parece simples, mas essa pausa de 3 segundos faz toda a diferença. Nesse tempo, o corpo desacelera, a mente clareia e a resposta deixa de ser um impulso para se tornar uma escolha consciente. Esse espaço entre a provocação e a sua ação é onde você recupera o controle. Outra técnica é observar o provocador como se estivesse fora da cena, como se fosse apenas um espectador. Esse distanciamento mental ajuda a enxergar que o que está acontecendo é mais sobre ele do que sobre você. Ao adotar esse olhar de quem assiste de fora, fica muito mais fácil não deixar o emocional dominar. Também é útil lembrar que emoção gera emoção. Se você reage com raiva, o outro vai subir o tom ainda mais. Mas se você se mantém sereno, gera um contraste desconcertante. O provocador esperava fogo e encontra gelo. Esse desequilíbrio tira a força dele e coloca você na posição de comando. Manter a calma não é um sinal de fraqueza, mas de inteligência emocional. O mundo está cheio de pessoas que sabem gritar, mas são raras as que conseguem permanecer firmes e tranquilas diante de uma afronta. E justamente por ser raro, isso causa impacto. O silêncio estratégico unido à frieza emocional se transforma em um escudo quase inquebrável. E quando você atinge esse nível de controle, pode dar um passo além. Escolher palavras que desmontam qualquer provocação sem perder a elegância. É aí que entra a resposta estoica, que não só encerra a discussão, como deixa claro que você está em um patamar diferente. Quando você domina o silêncio e controla suas emoções, chega o momento de escolher a resposta certa. E aqui, menos é mais. A resposta estoica não é um discurso longo nem um ataque feroz. É simples, curta e carregada de firmeza. O objetivo não é vencer pela quantidade de palavras, mas pelo peso delas. O segredo da resposta estoica está na serenidade. Enquanto o outro fala com agressividade, você responde com calma.
Essa diferença de tom cria um contraste que desmonta qualquer provocador. Ele esperava guerra, mas recebe tranquilidade. Esperava confronto, mas encontra equilíbrio, e isso o deixa sem chão. Por exemplo, quando alguém te afronta, em vez de se justificar ou se exaltar, uma frase curta pode encerrar a situação. Interessante o que você pensa. Ou ainda, se essa é sua opinião, respeito. São respostas que não alimentam a discussão, mas também não demonstram submissão. Pelo contrário, mostram que você não se deixa afetar. A filosofia estoica sempre ensinou que o poder está em controlar o que depende de você e não se deixar levar pelo que vem de fora. Aplicar isso numa resposta significa não reagir para satisfazer o outro, mas agir para manter sua paz. É como se cada palavra fosse escolhida não para ferir, mas para encerrar. Outro exemplo é devolver a provocação com neutralidade. Se alguém te acusa injustamente, em vez de entrar em detalhes, você pode dizer: você tem direito de pensar assim. Simples, direto e sem abrir espaço para prolongar a discussão. A força está justamente no fato de não se justificar. Essas respostas curtas têm outro efeito poderoso. Colocam o provocador diante do próprio vazio. Ele fala, grita, acusa. E você responde com frases que não inflamam a situação. A ausência de combustível faz o fogo se apagar. O que resta é o desconforto dele diante da sua tranquilidade. O mais importante é entender que a resposta estoica não busca humilhar o outro, mas preservar a sua dignidade. Você não precisa vencer pela agressividade, e sim pela inteligência. É a demonstração prática de que é possível calar alguém sem perder a calma, sem perder o respeito e sem perder a si mesmo. E quando você une essa resposta firme a um olhar seguro, o impacto é ainda maior. Porque muitas vezes nem as palavras são necessárias. Basta a forma como você sustenta o olhar para que o outro entenda que não tem poder sobre você. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como dominar o olhar que intimida sem precisar dizer nada. O olhar é uma das ferramentas mais fortes que você pode usar em um confronto. Muitas vezes, ele comunica mais do que qualquer palavra. Um olhar firme transmite segurança. Mostra que você não se intimida e, ao mesmo tempo, deixa claro que não está disposto a ceder. Quem aprende a controlar o olhar passa a ter uma arma silenciosa capaz de desarmar qualquer provocador. Quando alguém tenta te afrontar, a reação comum é desviar os olhos. Isso acontece porque o corpo, em estado de nervosismo, procura escapar da tensão. Só que esse gesto transmite insegurança e dá ao outro a sensação de vitória. Por isso, sustentar o olhar, mesmo em silêncio, muda toda a dinâmica. É como dizer: eu estou aqui e nada do que você fizer vai me abalar. É importante destacar que não se trata de encarar de forma agressiva. Um olhar duro demais pode soar como ameaça e gerar ainda mais conflito. O segredo está no equilíbrio. Firme, mas sereno. Intenso, mas sem hostilidade. Esse tipo de olhar transmite autoridade sem precisar levantar a voz. Treinar o olhar exige prática. Uma forma simples é manter contato visual em conversas do dia a dia, sem pressa de desviar. No começo pode parecer desconfortável, mas, com o tempo, se torna natural. Essa confiança, cultivada em momentos comuns, vai estar disponível quando você enfrentar uma situação de provocação. Outro detalhe poderoso é combinar o olhar com a expressão facial. Rosto relaxado, queixo erguido levemente e um leve controle no movimento dos lábios já transmitem autoconfiança. Não é preciso franzir a testa ou demonstrar raiva. A força está justamente na calma. Um olhar firme com expressão tranquila intimida mais do que qualquer careta de agressividade. O efeito desse gesto é imediato.
quem tenta te provocar percebe que não conseguiu desestabilizar você. E isso gera um desconforto interno, porque o esperado era ver nervosismo ou submissão. Em vez disso, o provocador encontra alguém que o encara com naturalidade, como se não fosse atingido. Isso corta a energia dele pela raiz. Além disso, o olhar firme ajuda você mesmo a manter a calma. Quando você sustenta o contato visual, reforça mentalmente a ideia de que está no controle. É um lembrete silencioso de que não precisa fugir nem se esconder. O corpo responde à mente, e a mente responde ao corpo, criando um ciclo de segurança e firmeza. E se o olhar já é capaz de intimidar sem palavras, imagine o efeito quando ele se soma a outro elemento essencial, a respiração. Porque controlar a respiração é controlar a situação. E é justamente isso que vamos explorar no próximo ponto. A respiração é muito mais poderosa do que parece. Em situações de afronta, o corpo tende a acelerar, o coração dispara, a voz falha, as mãos tremem. Tudo isso é reflexo da respiração descontrolada. Por isso, aprender a respirar com calma é como ter um botão secreto para desacelerar o corpo e a mente ao mesmo tempo. Quando você controla a respiração, transmite imediatamente uma imagem de serenidade. O provocador espera ver a agitação, mas encontra alguém que mantém a calma mesmo sob pressão. Esse contraste muda o jogo. Não é apenas um detalhe físico, é um sinal claro de que você domina a si mesmo e quem se domina nunca fica à mercê do outro. Um exercício simples é inspirar profundamente pelo nariz, segurar o ar por alguns segundos e soltar devagar pela boca. Essa técnica regula o ritmo cardíaco e evita que a ansiedade tome conta. Quanto mais lenta a respiração, mais firmeza você transmite. É como se, ao respirar fundo, você dissesse a si mesmo: eu estou no comando. Esse controle também influencia a voz. Quando a respiração está calma, a voz sai mais firme e clara. Já quando o ar está preso no peito, a fala sai trêmula, acelerada, e isso entrega nervosismo. O domínio da respiração garante que cada palavra carregue segurança, sem necessidade de gritar ou se justificar. Outro ponto interessante é que respirar fundo dá tempo. Em vez de responder impulsivamente, você cria um pequeno intervalo para pensar. Essa pausa estratégica evita que a emoção dite a sua reação. E como já vimos, quem usa o tempo a seu favor sempre sai mais forte. Praticar esse hábito no dia a dia faz toda a diferença. Não espere uma situação de confronto para começar. Sempre que sentir tensão, pare alguns segundos e respire fundo. Esse treino cria um reflexo automático que vai surgir naturalmente quando alguém tentar te provocar. Controlar a respiração também impede que o corpo entregue sinais de fraqueza. Ombros relaxados, olhar estável e respiração constante transmitem solidez. Enquanto o outro se desgasta tentando te desestabilizar, você continua firme, quase inabalável. Isso é suficiente para transformar a afronta em um ataque vazio. E é justamente nessa virada que está o próximo passo. Quando você não apenas mantém o controle, mas consegue usar a afronta a seu favor, transformando aquilo que era ataque em respeito e até em admiração. Transformar uma afronta em admiração pode parecer impossível à primeira vista, mas acontece quando você não entra no jogo que o outro esperava. O provocador ataca para desestabilizar, mas quando você reage com calma, postura e controle, o efeito é o contrário. Em vez de diminuir você, ele acaba destacando ainda mais a sua força. As pessoas ao redor percebem isso com clareza. Quem observa a cena entende rapidamente quem perdeu o equilíbrio e quem manteve o controle. Enquanto o provocador se desgasta, você se mostra firme, sereno e consciente. E é justamente essa diferença que gera respeito. Quem assiste passa a ver em você alguém que não se deixa dominar facilmente.
Essa transformação acontece porque a calma chama a atenção. Em um mundo em que todos reagem de forma explosiva, quem consegue permanecer tranquilo se torna raro. E o que é raro desperta admiração. Sua atitude passa a ser exemplo para os outros, que pensam: eu queria ter essa mesma postura diante de um ataque. Além disso, ao não revidar de forma agressiva, você quebra o ciclo da hostilidade. Em vez de aumentar o conflito, você reduz a intensidade da situação. Essa habilidade de baixar o tom sem se rebaixar transmite autoridade. O provocador esperava resistência, encontrou serenidade, e isso é desconcertante. Outro ponto importante é que transformar afronta em admiração não é apenas para os outros, mas também para você mesmo. Cada vez que você consegue se manter no controle, fortalece sua confiança. Você percebe que não precisa provar nada a ninguém, e essa autoconfiança é refletida automaticamente no olhar e na postura. Esse processo também expõe a fraqueza do outro. Quando você não reage como ele esperava, fica evidente para todos que a afronta foi uma tentativa frustrada. Aos poucos, o provocador deixa de ter força e você ganha o espaço que ele perdeu. A afronta, então, se torna um palco em que quem sai por cima é quem se manteve calmo. É dessa forma que a energia negativa do ataque se converte em respeito. A mesma situação que poderia te diminuir acaba fortalecendo sua imagem. Você não apenas cala quem tentou te afrontar, mas também conquista algo maior: reconhecimento e credibilidade diante dos outros. E para intensificar ainda mais esse poder, existe uma técnica prática que amplifica o efeito da sua serenidade, o chamado eco frio, que consiste em devolver as palavras do provocador sem emoção, apenas repetindo o que ele disse. É isso que vamos aprofundar no próximo ponto. Existe uma técnica simples, mas extremamente eficaz, que desmonta qualquer provocador: o eco frio. Ela consiste em repetir, com calma e neutralidade, exatamente as palavras que a pessoa usou contra você. Parece algo pequeno, mas o impacto psicológico é enorme. Ao devolver as frases sem emoção, você obriga o outro a se ouvir. E isso causa um desconforto imediato. Imagine alguém dizendo com ironia: você não sabe do que está falando. Em vez de se justificar ou entrar em conflito, você apenas repete com a voz firme: eu não sei do que estou falando. Essa devolução muda o foco. A provocação, que era um ataque direto, passa a ser um espelho no qual o próprio provocador se enxerga. O segredo do eco frio está no tom. Não é para imitar com sarcasmo, nem para devolver com raiva. O efeito só funciona quando a repetição é feita com tranquilidade, quase como se fosse uma pergunta genuína. Esse contraste tira o peso da afronta e devolve a responsabilidade para quem atacou. Outro ponto forte dessa técnica é que ela interrompe o fluxo do provocador. Ele estava pronto para te desequilibrar. Mas, ao ouvir as próprias palavras de volta, precisa repensar. Muitas vezes, a repetição o expõe diante de quem está assistindo, porque fica claro o exagero ou a incoerência no que foi dito. Que essa devolução também evita justificativas desnecessárias. Em vez de gastar energia tentando explicar, você usa o mínimo de palavras possíveis, justamente as do outro. Assim, se mantém firme e não oferece brechas para que ele continue atacando. É um golpe psicológico limpo, direto e sem esforço. O eco frio funciona porque obriga o provocador a lidar com a própria agressividade. Ao se ouvir de volta, ele perde a máscara de controle e muitas vezes se desarma. É quase como se você colocasse um espelho entre vocês, deixando claro que não vai carregar o peso que não é seu. Esse recurso é poderoso, não só para encerrar provocações, mas também para mostrar ao outro que você não se deixa manipular. E isso gera um impacto ainda maior: a sensação de que você não está jogando o jogo dele,
Você muda as regras e quem não está preparado para isso perde o controle. E se o eco frio já corta a força de uma afronta, ainda existe outro princípio que reforça esse poder, o de não se justificar. Porque muitas vezes é a tentativa de explicar demais que dá vida ao ataque. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Um dos maiores erros que alguém pode cometer diante de uma afronta é cair na armadilha da justificativa. Explicar demais não transmite segurança, transmite fragilidade. Quando você começa a se defender em excesso, parece que está tentando convencer o outro de algo que nem deveria estar em discussão. E para o provocador, isso é um prato cheio. Toda vez que você se justifica, entrega munição. O outro percebe que encontrou um ponto fraco e vai insistir nele. É como se cada palavra sua fosse usada contra você, não para encerrar a situação, mas para prolongá-la. Quanto mais você explica, mais ele sente que está no controle. Não se justificar não significa ser arrogante ou ignorar completamente. Significa apenas não dar espaço para que o provocador conduza a conversa para onde ele quer. Em vez de longas explicações, respostas curtas e objetivas transmitem muito mais firmeza. É o famoso menos é mais. Um exemplo prático. Se alguém te acusa de algo injustamente, em vez de explicar detalhadamente cada ponto, você pode dizer apenas, não é verdade. Simples, direto, sem abrir brechas. Esse tipo de resposta não alimenta a provocação, mas mostra clareza e convicção. Outro caso comum é quando a afronta vem carregada de ironia. A tentação é se justificar para limpar sua imagem, mas, nesse momento, basta não cair na armadilha. O silêncio ou uma frase curta é muito mais eficaz do que minutos de explicações que só reforçam o ataque. É importante entender que quem precisa justificar o tempo todo está sempre em posição de defesa, e quem está na defensiva já entrou no jogo perdendo. A verdadeira força está em saber que você não precisa provar nada para quem não tem intenção de ouvir. Ao eliminar a necessidade de se justificar, você muda a dinâmica. O provocador percebe que não tem controle porque nada do que ele diga consegue te arrastar para a explicação. Isso o desarma por completo. É como se você fechasse todas as portas que ele tenta abrir. E quando você aprende a não se justificar, descobre outro recurso ainda mais poderoso: usar o tempo a seu favor. Porque muitas vezes não é o que você fala, mas o silêncio entre as palavras que realmente faz diferença. E é sobre esse poder da pausa que vamos falar no próximo ponto. O tempo é uma das armas mais subestimadas em um confronto. Quem tenta te afrontar, normalmente, espera uma resposta imediata. Ele joga a provocação e já se prepara para a reação. Mas quando você não responde de pronto, quando cria uma pausa, quebra a expectativa e assume o controle da situação. A pausa tem um efeito psicológico poderoso. O silêncio entre uma provocação e sua resposta faz o outro se sentir desconfortável, porque ele não sabe o que esperar. Esse intervalo mostra que você não está reagindo por impulso, mas escolhendo com calma. E quem escolhe com calma transmite autoridade. Essa técnica funciona porque desarma o ritmo da afronta. O provocador cria um fluxo. Fala, espera a reação, alimenta o conflito. Quando você pausa, o ciclo é interrompido. Ele perde o compasso, fica sem saber se continua ou se recua. O controle muda de mãos. Não é preciso fazer pausas longas demais. Às vezes, 2 ou 3 segundos são suficientes para mudar toda a energia da conversa. Esse pequeno espaço mostra que você não se deixa pressionar. Ao contrário, você mostra que quem dita o ritmo é você, não o outro. Um exemplo claro: alguém lança uma provocação e, em vez de reagir imediatamente, você respira fundo,
olha firme e só então responde, ou simplesmente mantém o silêncio. Esse detalhe simples transmite mais força do que 1000 palavras ditas às pressas. A pausa também protege contra respostas impulsivas. Ela te dá tempo para avaliar se vale a pena responder ou se é melhor encerrar ali. Em muitos casos, só o silêncio já basta. E quando você decide falar, suas palavras saem mais pesadas, porque vieram depois de reflexão. Outro ponto interessante é que a pausa aumenta o impacto da sua fala. Quando você fala logo após um silêncio intencional, cada palavra ganha mais peso. O outro escuta com mais atenção, porque foi preparado pelo intervalo. O efeito é quase teatral. Você cria tensão e libera apenas no momento certo. E se a pausa já é capaz de encerrar provocações, imagine quando ela é acompanhada de frases certeiras. Frases curtas, elegantes e firmes, que finalizam qualquer discussão sem perder o respeito. É exatamente isso que veremos no próximo ponto. Existem momentos em que não adianta prolongar a conversa. O melhor caminho é encerrar a situação com poucas palavras, mas que carreguem firmeza e elegância. São frases curtas, diretas, que não abrem espaço para réplica e, ao mesmo tempo, mostram que você não perdeu o controle. Essas frases funcionam porque unem simplicidade e autoridade. Elas não precisam ser agressivas nem elaboradas demais. O peso delas está na calma com que são ditas. O tom sereno e a clareza transmitem mais força do que qualquer grito. Um exemplo clássico é: entendi o que você disse. Essa frase, aparentemente neutra, coloca um ponto final. Ela mostra que você ouviu, mas não dá continuidade ao ataque. Não é uma resposta de submissão, e sim de encerramento. O outro não tem para onde levar a conversa depois disso. Outra frase poderosa é: essa é a sua opinião. Curta, objetiva e imbatível. Ao usar essas palavras, você deixa claro que não vai discutir nem justificar. O provocador pode insistir, mas a força da frase está em colocar os limites. Opinião é dele, e você não precisa concordar. Frases como "não vejo necessidade de continuar esse assunto" ou "está claro para mim" também cumprem o mesmo papel. Elas encerram o diálogo sem agressividade, mas com uma elegância que desmonta qualquer tentativa de prolongar o confronto. É importante lembrar que o efeito dessas frases depende da forma como são ditas. Não adianta falar de forma insegura ou irônica. O segredo está no tom calmo, firme e respeitoso. Essa combinação transmite autoridade e impede que o provocador use sua resposta como combustível. Essas frases também mostram ao público ao redor que você sabe se posicionar. Muitas vezes, quem assiste à cena não lembra das palavras exatas do provocador, mas guarda na memória a forma como você reagiu. Encerrar uma discussão com elegância reforça sua imagem de alguém que não perde tempo com o que não vale a pena. E quando você entende o poder dessas frases, percebe que, em alguns casos, nem isso é necessário, porque ignorar pode ser ainda mais forte do que responder. E é sobre esse poder do silêncio absoluto que vamos falar no próximo ponto. Existem situações em que qualquer palavra, por mais elegante que seja, ainda alimenta a discussão. É nesses momentos que ignorar se torna a atitude mais poderosa. O silêncio absoluto, aliado à sua postura, transmite uma mensagem clara. Você não considera o ataque relevante a ponto de merecer resposta. Ignorar não é covardia, é escolha estratégica. É dizer sem palavras que aquilo não te afeta. O provocador espera uma reação, seja ela nervosa, defensiva ou até calma. Mas quando não recebe absolutamente nada, o impacto é ainda maior. Ele se vê falando sozinho, e isso corrói sua intenção.
Esse gesto funciona porque desmonta a expectativa. Toda afronta é uma tentativa de arrancar algo de você, sua calma, sua atenção ou sua energia. Quando você ignora, corta o fluxo no ponto de origem. Não há reação para alimentar o ataque, e sem alimento, o fogo apaga. É importante entender que ignorar não é virar as costas de forma arrogante, mas sim manter-se firme, presente, sem se abalar. É continuar a viver a situação normalmente, como se a provocação fosse irrelevante. Essa naturalidade é o que mais incomoda o outro. Claro, ignorar exige autocontrole. O instinto é sempre reagir, se justificar ou contra-atacar. Mas quando você domina esse impulso e escolhe não dar importância, mostra que está em um nível acima. O provocador percebe que não tem poder algum sobre você. Outro ponto é que ignorar também protege sua energia. Responder, mesmo que com calma, ainda exige esforço. Já ignorar poupa você de gastar forças desnecessárias. Em vez de se desgastar com quem não merece, você direciona sua atenção para o que realmente importa. Esse tipo de atitude também fortalece sua imagem diante dos outros. Quem observa entende que você não se deixa envolver em conflitos pequenos. Isso gera respeito e, muitas vezes, até admiração. Afinal, não é qualquer um que consegue manter essa postura. E quando você aprende a usar o silêncio, a pausa e até a indiferença como ferramentas, fecha o ciclo de tudo o que foi dito até aqui. Mas ainda falta um último passo: entender como sair por cima, com calma e elegância, encerrando de vez a situação, sem deixar dúvidas sobre quem realmente estava no controle. Sair por cima não significa humilhar ou esmagar quem tentou te afrontar. Significa encerrar a situação com dignidade, firmeza e equilíbrio, mostrando que você sempre esteve no controle. Quando você combina silêncio estratégico, postura firme e respostas inteligentes, naturalmente a cena termina a seu favor. O segredo está em nunca perder a calma, porque no final, o que as pessoas lembram não é o que foi dito, mas como você se comportou. O provocador pode ter falado alto, feito gestos exagerados e até tentado desestabilizar. Mas se você manteve serenidade, quem assiste sabe exatamente quem venceu aquele confronto. Sair por cima também exige escolher suas batalhas. Nem toda afronta merece resposta, nem todo ataque precisa ser enfrentado. Às vezes, a forma mais clara de mostrar superioridade é simplesmente seguir adiante, demonstrando que você não se deixa prender em conflitos pequenos. Outro ponto fundamental é transmitir coerência. Quando sua postura, seu olhar, sua respiração e suas palavras estão alinhados, não há brechas. Essa consistência é o que dá credibilidade à sua atitude. O provocador pode até insistir, mas percebe que está diante de alguém blindado. Sair por cima, portanto, não é sobre provar algo para o outro, mas sobre reafirmar quem você é. É sobre mostrar que não precisa gritar, justificar ou reagir para ser respeitado. É uma demonstração prática de maturidade e domínio próprio. O resultado disso é que o provocador perde força e você ganha autoridade. Mesmo que não diga nada de grandioso, a forma como lidou com a situação fica registrada na memória das pessoas como um exemplo de autocontrole. Essa é a verdadeira vitória. E o mais importante, quando você se acostuma a sair por cima sem perder a calma, cria um padrão de comportamento que se estende para todas as áreas da sua vida. Não é só em momentos de afronta, mas em qualquer desafio. Você passa a ser reconhecido como alguém que não se abala com facilidade. É assim que se cala qualquer um que tenta te afrontar, não entrando no jogo deles, mas impondo o seu. No fim das contas, não se trata apenas de vencer uma discussão, mas de mostrar com atitudes que você está em um nível acima. Depois de tudo o que vimos até aqui, uma coisa fica clara:
Você não precisa gritar, não precisa revidar com agressividade e muito menos se justificar para calar alguém que tenta te afrontar. A verdadeira força está em manter o controle, em mostrar que nada do que o outro faça é capaz de abalar sua calma. Silêncio, postura, respiração, olhar, frases firmes e até a escolha de ignorar em certos momentos formam um conjunto poderoso. São ferramentas simples, mas que, quando usadas com consciência, transformam completamente a forma como você lida com confrontos. E o maior benefício não é apenas silenciar o provocador, é o respeito que você conquista de si mesmo e dos outros. Cada vez que você se mantém firme, ganha confiança. Cada vez que você não se deixa dominar, reforça sua autoridade. Essa transformação vai além de qualquer afronta, muda a forma como as pessoas enxergam você. Talvez até hoje você tenha se sentido refém das palavras e das atitudes de quem te provocou. Mas agora você tem em mãos um arsenal de estratégias que vão impedir que isso se repita. Você não é mais um alvo fácil. Você se tornou alguém que inspira respeito, mesmo no silêncio. E eu quero que você reflita sobre isso. Qual dessas técnicas você sente que precisa colocar em prática primeiro? O silêncio, a pausa, o olhar firme, ou talvez o simples ato de não se justificar? Deixa aqui nos comentários a frase que mais fez sentido para você. Essa reflexão vai te ajudar a reforçar o aprendizado e, ao mesmo tempo, inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar sempre estratégias, reflexões e ferramentas para se tornar mais forte emocionalmente e nunca mais se sentir inferior diante de ninguém. Também recomendo que você assista o vídeo que está aparecendo agora no card, porque ele vai complementar o que você aprendeu aqui e levar sua autoconfiança para um nível ainda maior. E não esquece de acessar o conteúdo especial que está no comentário fixado, preparado para você. No fim das contas, nunca se esqueça. O verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em mostrar que nada pode tirar de você aquilo que mais intimida qualquer provocador, a sua calma.